E aí, pessoal, beleza? Galera, o negócio é o seguinte, eu vou contar um pouco da minha trajetória até agora como escritor, né? Bom, gente, eu sempre gostei de novela. Sempre. Desde os 7 anos. Desde os 7 anos. As primeiras novelas que eu assisti foram Páginas da Vida, que completou 20 anos, e, e Cobras e Lagartos também, que completou 20 anos também. Outras como Caras e Bocas, Sete Pecados, Caras e Bocas, Morde a Sopra, Guerra do Sexo, Salve Jorge, ah, várias. A última que eu assisti foi Salve-se Quem Puder. Salve-se Quem Puder. É muito engraçado. Bom, mas vamos lá. Eu formei em 2015 na escola, né? E em 2016 eu fui fazer arquitetura. Eu amo arquitetura, é uma coisa que eu gosto muito. Mas o que acontece é que eu queria construir arranha-céus, né? Porque eu adoro arranha-céus, gente. Eu amo. Tipo, já subi em vários, como o Empire State Building, o World Trade Center, o One World Trade Center, né? O West Bank Tower, Sears Tower, vários. Eu adoro, gente. Adoro mesmo. Só que aqui no Brasil não dá pra construir, não dá pra, nem para projetar isso, né? Quanto mais construir. Então, eu tava meio perdido, né? Veio a pandemia, a faculdade fechou. Depois eu tentei fazer design, mas não gostei. Enfim, eu tava perdido. Mas acho que Deus colocou na minha vida o meu psicólogo, né? E ele falou assim: Rafael, se você é tão criativo, né? Porque realmente eu sou criativo. Quando eu era criança, eu escrevia historinhas e tal, né? E como eu assisti muitas novelas, aí o meu psicólogo falou: por que você não vira escritor? Foi uma ideia genial. Foi uma ideia genial. Eu tô começando agora, né? Tem algumas semanas que eu virei escritor. Assim, não publiquei nenhum livro ainda. Minha ideia, na verdade, foi uma ideia da minha mãe, né? De publicar um livro de contos. Que, como são histórias menores, né? Então, assim, acho que é uma boa, sabe? Aí, tipo, eu escrevi já duas, já estou na terceira. Estou na terceira história. Bom, elas são a primeira que eu escrevi, O Amor Rompe Muralhas, uma história que eu criei, né? É, é de realismo fantástico e romance, né? E aí eu criei uma história assim onde acontecem várias coisas, tem vários personagens, tem a primeira fase e a segunda fase, né? Porque na primeira fase são alguns personagens e na segunda já são outros, né? É uma trama muito interessante. Tem o Cristiano, né? O Cristiano se sente muito sozinho, né? Porque ele queria ter um irmão, né? Ele sofre um acidente por causa de uma coisa que eu não vou falar. Quando ele tá no hospital, ele vê que ele tem um irmão. E ele vai atrás desse irmão, né? É super legal. Ele encontra o amor da vida dele. É muito bacana, gente. Muito bacana. Quando eu publicar, eu vou. Assim. Não vou dar spoiler, né? Assim, vou só falar igual eu tô falando agora, né? Pra pessoa. Pra ver se ela se interessa mesmo, né? Bom, a segunda história que eu escrevi, que eu terminei antes de ontem, é Nobreza e Pobreza. Bom, a história, a história desse conto é muito engraçada, porque inicialmente assim, a intenção era que essa história nesse conto fosse um conto assim,
de plantas carnívoras devorando a cidade. Aí eu tava lendo, né? Eu tava lendo assim a sinopse, né? E aí eu pensei assim, gente, que nessa sinopse aqui desse conto, o que tá assim, tipo, inútil, sabe? Aí eu pensei, as plantas carnívoras. Sabe por quê? Porque planta carnívora. Tem filmes assim como Tubarão, Piranha, Zumbi, né? Eles não têm trama. É basicamente as pessoas lá e o resto, tipo, ou o zumbi, ou a piranha, ou o tubarão. Então, assim, se eu fosse fazer uma história de plantas carnívoras, eu não podia colocar a trama lá, entendeu? Não podia colocar os personagens, o que que acontece, né? Foi muito engraçado. Ia se chamar Plantas Famintas. Aí mudou pra Nobreza e Pobreza. É uma história muito interessante, né? Tem a Gioconda e o Marcelo. Eles são um casal, só que aí a Gioconda perde o controle porque ela é muito ciumenta. E o Marcelo fica com outro. Tem o Freitas e o Zé da esquina. O Freitas é um monstro, gente. Ele é um bandido. Ele tá ameaçando o Zé da esquina porque, sabe? Gente, vocês vão gostar. Vocês vão gostar. Mas dá tudo certo, o Zé da esquina sobrevive. E vocês vão gostar. Vocês vão ver quem fica com quem, né? Vocês vão gostar. Bom, a que eu estou escrevendo atualmente, comecei hoje, é, é a Vidas Conectadas. Vidas Conectadas é, assim, baseado em fatos reais. Por quê? Porque inclui, assim, essa história inclui, assim, como fala, reencarnação. Uma família perdeu né, uma pessoa da família no 11 de setembro. E aí, depois disso, passa um tempo, né? Outra família tem um filho. E esse filho, ele é mais ou menos como se fosse a reencarnação da outra pessoa que morreu, entendeu? Aí tem uma ligação, né, entre uma família e outra. É muito legal, gente, muito legal. Eu acho que vocês vão gostar. Quando eu lançar esses livros, eu vou ficar muito feliz, porque eu vou estar, assim, eu, pelo menos, né, assim, tipo, eu vou estar contando o que eu gosto, né? O que eu gosto de fazer, né? Como se fosse assim, é como se fosse um autor de novela querendo mostrar sua novela, entendeu? Mas é isso aí, pessoal.